Algumas semanas após o teste da UA, a vida na casa de Izuku Izumi estava tranquila, mas a ansiedade por saber o resultado do exame pairava no ar. Naquele dia, Izuku e Izumi estavam juntos na sala de estar, quando ouviram o som da campainha. Izuku, com um sorriso excitado. Izumi, acho que as cartas chegaram. Izumi, animada, finalmente. Vamos abrir logo. Eles correram para a porta e pegaram os envelopes que o carteiro havia deixado. Os dois abriram os envelopes ao mesmo tempo, revelando um pequeno disco de metal dentro de cada um. Izuku e Izumi colocaram os discos em cima da mesa, e, assim que fizeram isso, um holograma começou a se formar. Era o Almid, na forma de Tozinori, o pai de Izumi. Tozinori, holograma, com um sorriso largo. Olá, jovens Midoriya. Parabéns por completarem o teste da UA. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Tozinori fez uma pausa, esperando ver a reação de ambos. Ele estava preparado para ver seus filhos sorrindo e se sentindo animados, mas o que ele viu foi completamente diferente. Izuku, com uma expressão neutra, então, é você mesmo, Almid? Não é surpresa, eu já sabia que seria você. Izumi, suspira, com uma expressão calma, realmente, pai, eu esperava algo um pouco mais criativo. Mas obrigada por confirmar o que já sabíamos. Tozinori, no holograma, ficou visivelmente desconcertado. Ele esperava uma reação diferente, mas estava claro que ambos os jovens tinham um controle emocional surpreendente e estavam bem cientes de suas habilidades e do que poderiam alcançar. Tozinori, holograma, recuperando-se da surpresa. Bem, eu acho que vocês dois já esperavam por isso. Mas, mesmo assim, devo dizer que vocês dois foram espetaculares no teste. Izuku, sua pontuação foi a mais alta de todos os tempos. Izumi, você não ficou muito atrás, e sua determinação foi notável. O holograma de Tozinori fez uma pausa dramática antes de continuar. Tozinori, holograma, ao estar de braços abertos para receber os dois. Vocês serão grandes heróis, disse eu não tenho dúvidas. Nos vemos em breve na academia. O holograma desapareceu, e o disco metálico parou de brilhar. Izuku e Izumi se entreolharam, ambos com uma expressão tranquila, mas havia um entendimento silencioso entre eles. Aquele era apenas o começo. Izumi, sorrindo suavemente, acho que foi como esperávamos, né? Izuku, com um leve aceno de cabeça, sim. Não havia dúvidas de que passaríamos, mas é bom saber que estamos oficialmente dentro. Agora é a hora de dar o nosso melhor. Tozinori, se aproximando, bem, vocês dois realmente não deixam nada escapar, não é? Estou orgulhoso de vocês. Sei que o caminho não será fácil, mas vocês têm tudo o que precisam para triunfar. E, Izuku, cuida bem da minha filha, hein? Izuku, com um sorriso confiante, sempre, Tozinori-san. Eu prometo. Izumi, abraçando Izuku, e eu vou cuidar do meu namorado, pai. Não se preocupe. Tozinori sorriu, satisfeito em ver o vínculo forte entre os dois. Embora soubesse que o mundo dos heróis era cheio de desafios, ele também sabia que Izuku e Izumi estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Tozinori, com um sorriso paternal, vocês dois são incríveis. Agora, aproveitem o resto do dia. Vocês merecem uma pausa antes de começar a nova fase na UA. Algumas semanas se passaram desde que Izuku e Izumi receberam suas cartas de aceitação na UA. O dia finalmente havia chegado. Vestidos com seus uniformes escolares, os dois caminharam juntos para a academia, com um ar de confiança e determinação. No entanto, ao se aproximarem dos portões da UA, foram surpreendidos por uma multidão de repórteres ansiosos para entrevistar os novos alunos. Repórter 1, empurrando o microfone na direção de Izuku, jovem, como se sente ao entrar para a UA? Você espera seguir os passos do Almid? Repórter 2, virando-se para Izumi, como foi a preparação para o teste? Vocês dois são um casal, certo? Como isso influencia seu desempenho? A enxurrada de perguntas foi interrompida de forma brusca quando Izuku liberou sua aura de forma sutil, mas extremamente intimidadora. A pressão no ar se intensificou, e os repórteres sentiram uma onda de medo percorrer seus corpos, fazendo-os tremer. A energia de Izuku era esmagadora, e eles rapidamente recuaram, abrindo caminho sem mais questionamentos. Izuku, com uma voz firme e autoritária, por favor, abram caminho e deixem os alunos passarem. Isso não é um espetáculo. Os repórteres, ainda sob o impacto da aura de Izuku, rapidamente obedeceram,
formando um corredor para que Izumi pudesse entrar na academia. Enquanto passavam, os outros estudantes observavam com surpresa e respeito. A dupla caminhou com calma, sem olhar para trás. Ao entrarem no prédio da UA, seguiram os corredores até encontrarem a sala 1A. Izuku abriu a porta, e ambos entraram, sendo imediatamente notados pelos alunos já presentes. A sala estava cheia de figuras que, em breve, se tornariam seus colegas e rivais. Izuku, olhando ao redor, observando cada rosto. Interessante. Há algumas pessoas aqui que parecem promissoras. Entre os alunos, Izuku reconheceu um rosto familiar, Katsuki Bakugou, seu velho conhecido e rival. Bakugou, com seu temperamento explosivo, estava sentado de braços cruzados, com uma expressão de irritação, especialmente ao ver Izuku. Bakugou, resmungando, droga. O maldito Deku está aqui também. E aquela pirralha? Izuku ignorou o olhar de Bakugou e se dirigiu ao seu lugar, sentando-se sem dizer uma palavra. Izumi se sentou ao seu lado, ambos mantendo uma postura tranquila, mas alerta. Rapidamente, outros alunos se reuniram ao redor deles, curiosos para saber mais sobre os dois novatos que pareciam exalar uma aura de poder. Kaminari, aproximando-se de Izuku, ei, você realmente assustou os repórteres lá fora. Como você fez isso? Que tipo de individualidade você tem? Uraraka, olhando para Izumi, vocês dois são namorados, certo? Isso é incrível. Vocês treinaram juntos para o teste da UA. Momo, em um tom mais sério, você parece muito confiante, mas sabe que essa escola é cheia de talentos, não é? Como você acha que vai se sair? Apesar das perguntas incessantes, Izuku permaneceu em silêncio, apenas observando e analisando cada um dos alunos ao seu redor. Seu olhar sério e postura firme indicavam que ele não estava interessado em conversas triviais naquele momento. Izumi, por sua vez, também manteve a compostura, respondendo apenas com sorrisos educados, mas sem entrar em detalhes. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, e todos os alunos voltaram sua atenção para a entrada. Um homem alto, de cabelos longos e desarrumados, entrou na sala arrastando uma cama de dormir. Aizawa, em um tom monótono e cansado, silêncio, todos vocês. Sou Shota Aizawa, seu professor Meruon. Se querem fazer amizade, façam isso fora do horário de aula. Ele olhou para Izuku, que estava cercado pelos outros alunos, e seus olhos estreitaram ligeiramente. Aizawa, em um tom firme, e você, garoto de cabelo branco, que estava intimidando os repórteres lá fora. Espero que saiba que esse tipo de comportamento não será tolerado dentro da sala de aula. Aqui, todos são iguais, independentemente de quem são seus pais ou de qual poder possuem. Izuku, calmamente, sim, senhor. Entendido. Aizawa observou Izuku por mais alguns segundos antes de voltar sua atenção para o restante da turma. Aizawa, agora, todos se acalmem. Hoje vamos direto ao que interessa. Vistam seus trajes de educação física e me encontrem no campo de treinamento. Vamos começar com um teste de individualidades. Quero ver do que vocês são capazes. Depois de saírem da sala de aula, Izuku e os outros meninos seguiram para o vestiário masculino para se trocar para o teste de individualidades. Ao entrarem, o ambiente era uma mistura de excitação e nervosismo. Todos estavam ansiosos para mostrar suas habilidades, mas também havia um senso de competição no ar. Enquanto tiravam suas roupas e vestiam os uniformes de educação física, os meninos começaram a notar as numerosas cicatrizes espalhadas pelo corpo de Izuku. As marcas eram evidências de um treinamento intenso e rigoroso, algo que deixou muitos ali surpresos. Kirishima, impressionado, caramba, Midoriya. Você tem muitas cicatrizes. Parece que não pegou leve no treino, hein? Izuku, calmamente enquanto vestia sua camiseta, treinei bastante para chegar até aqui. Essas cicatrizes são apenas parte do processo. Os meninos acenaram com a cabeça em reconhecimento. Todos ali entendiam que para ser um herói, sacrifícios eram necessários. No entanto, a conversa foi interrompida por uma voz animada e sussurrada à vinda de um canto do vestiário. Mineta, em um tom baixo e ansioso, ei, pessoal. Venham ver isso. Os meninos se viraram para ver Mineta, o menor entre eles, curvado sobre um pequeno buraco na parede que dava para o vestiário feminino. Um sorriso perverso se espalhava pelo rosto dele. Kaminari, em um tom de reprovação, Mineta, sai daí. Isso é errado. Mineta, ignora o aviso, não seja chato,
Kaminari. É a chance perfeita. Imagine só, espiar as garotas. Especialmente a Izumi, com aqueles. Os olhos de Mineta brilharam com intenções nada nobres. Antes que Mineta pudesse continuar com sua tentativa de espionagem, uma sombra surgiu atrás dele. Izuku, que havia permanecido em silêncio até então, aproximou-se rapidamente. A expressão séria em seu rosto mostrava que ele não tinha nenhuma paciência para as travessuras de Mineta. Izuku, frio e direto, você vai apanhar por tal audácia. Antes que Mineta pudesse sequer reagir, Izuku o puxou para longe do buraco e, com um movimento rápido, aplicou um golpe certeiro no topo de sua cabeça. Mineta caiu no chão, gemendo de dor. Izuku, então, usou sua individualidade, manipulando o solo abaixo do vestiário para criar uma camada de terra que selou o buraco instantaneamente. Kaminari, aliviado, valeu, Midoriya. Isso poderia ter sido um grande problema. Izuku, sem alterar o tom de voz, não tolero esse tipo de comportamento. Estamos aqui para nos tornarmos heróis, não para agir como pervertidos. Vamos logo, temos um teste para fazer. Enquanto os meninos terminavam de se trocar, Mineta, ainda massageando sua cabeça dolorida, murmurou algo sobre não ser justo, mas sabia que não poderia reclamar. O clima no vestiário mudou, e todos ficaram em silêncio respeitoso, entendendo que Izuku não estava ali para brincadeiras. No vestiário feminino, as garotas conversavam animadamente enquanto se preparavam para o teste. Jiro, com seu fone de ouvido pendurado, ouviu um murmúrio do outro lado da parede. Jiro, curiosa, aproximando-se da parede. Ei, parece que tem algo acontecendo no vestiário dos meninos. Vou dar uma escutada. Usando sua individualidade, Jiro conectou suas jaques à parede, captando claramente o som das vozes do outro lado. Ela ouviu a conversa sobre Mineta e, em seguida, o som abafado do golpe de Izuku. Jiro, sorrindo enquanto desligava sua individualidade, parece que o Izuku acabou de bater no Mineta. Aquele baixinho pervertido tentou espiar a gente, mas o Izuku não deixou barato. As outras garotas voltaram sua atenção para Jiro, especialmente Izumi, que ficou curiosa sobre o que aconteceu. Mina, surpresa, sério? O Mineta tentou espiar a gente. Que nojento. Momo, pensativa, ainda bem que o Midoriya estava lá para impedir. Isso poderia ter causado um grande problema. Izumi, sorrindo levemente, bem, não diria que o Izuku é exatamente um cavaleiro. Ele provavelmente só bateu no Mineta porque odeia pervertidos. Ele sabe que seria errado se o buraco continuasse aberto, então tampou para garantir que nenhum de nós desconfiaria que os meninos estavam espiando. Uraraka, rindo, mesmo assim, é bom saber que ele está do nosso lado. Tsuyu, em seu tom característico, parece que podemos contar com ele para nos proteger, mesmo que seja algo assim. Izumi assentiu, satisfeita com a atitude de Izuku, mas também sabia que ele era uma pessoa complexa, com princípios firmes. Seu relacionamento com ele não era apenas sobre romance, mas também sobre respeito e compreensão mútua. Izumi sabia que, apesar de sua personalidade séria, Izuku sempre faria o que achava certo, não importava a situação. Enquanto as garotas caminhavam em direção ao campo de treinamento, Mina, sempre curiosa e sem filtro, lançou uma pergunta que estava na mente de várias das meninas desde que conheceram Izumi e Izuku. Mina, animada e curiosa, ei, Izumi. Eu tenho uma pergunta que está me matando de curiosidade. Por que o Izuku tem o seu sobrenome? Quero dizer, vocês são namorados, mas isso é meio incomum, não é? As outras garotas pararam e voltaram sua atenção para Izumi, esperando ansiosamente pela resposta. Izumi, que já esperava por essa pergunta em algum momento, sorriu levemente. Ela já havia preparado uma explicação convincente, seguindo as instruções de Izuku. Izumi, calma e confiante, bem, o Izuku tem o meu sobrenome porque... Faz uma pausa, criando um suspense leve antes de continuar. Porque ele é meu noivo. Nossos pais arranjaram nosso casamento quando éramos crianças. Foi uma proposta feita pelos meus pais aos pais dele, e eles aceitaram. As garotas ao redor soltaram pequenos suspiros e murmúrios de surpresa. Jiro, sorrindo, uau, isso é incrível. Parabéns, Izumi. Já estar comprometida com alguém tão fiel e dedicado deve ser maravilhoso. Mina, brincando, e eu aqui pensando que vocês só tinham começado a namorar. Mas, espere, então por que ele tem o seu sobrenome, e não o contrário? Izumi balançou a cabeça,
pronta para a próxima parte da história que ela e Izuku haviam acordado em contar. Izumi, séria, mas com um toque de tristeza, quando Izuku completou 7 anos, os pais dele faleceram em um acidente. Desde então, ele veio morar comigo e com meus pais. Como nós já éramos noivos, e para honrar a memória dos pais dele, meus pais sugeriram que ele adotasse nosso sobrenome. Com o tempo, a nossa relação evoluiu, e agora que moramos juntos, estamos ainda mais próximos. Assim que completarmos 18 anos, vamos nos casar oficialmente. As meninas ficaram em silêncio por um momento, processando a história. Era uma combinação de tragédia e romance que elas não esperavam. A ideia de um noivado arranjado parecia antiquada, mas, ao mesmo tempo, havia algo profundamente romântico na ideia de duas pessoas crescendo juntas e se comprometendo desde cedo. Uraraka, com um sorriso caloroso. Isso é tão bonito, Izumi. Vocês dois parecem realmente perfeitos um para o outro. Tsuyu, pensativa. É raro encontrar alguém tão comprometido assim desde jovem. Acho que vocês dois têm muita sorte. Mina, animada novamente. E quando será o casamento? Já pensou no vestido? Izumi riu levemente, tentando afastar a sensação desconfortável de estar mentindo para suas amigas. Embora a história fosse fictícia, ela sabia que era necessário manter a verdade escondida para proteger tanto ela quanto Izuku. A realidade era muito mais complicada, e ela sabia que a revelação de que Izuku era originalmente seu irmão poderia causar muitos problemas. Izumi, desviando o assunto, ainda não pensamos muito nos detalhes do casamento. Temos tempo, e por enquanto, estamos focados em nos tornar heróis. Mas quando chegar a hora, tenho certeza de que será algo especial. As meninas continuaram a caminhar, ainda conversando sobre os planos futuros e suas expectativas para o que viria a seguir na UA. Enquanto isso, Izumi refletia internamente sobre a complexidade de sua relação com Izuku. Ela sabia que o que tinha com ele era especial, mas também era algo que carregava uma grande responsabilidade. Izuku havia confiado nela para manter o segredo de sua verdadeira origem, e ela faria de tudo para garantir que isso permanecesse protegido. Ao chegarem ao campo de treinamento, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Os alunos da 1A, vestidos com suas roupas de educação física, se espalhavam em grupos, murmurando entre si sobre o que estava por vir. Izumi, ao avistar Izuku, caminhou rapidamente até ele, posicionando-se ao seu lado. Ela sempre se sentia mais segura e confiante ao estar próxima de Izuku, especialmente em momentos como este. Izumi, com um sorriso confiante, você está pronto, Izuku? Eu sei que vai ser incrível. Izuku, sempre calmo e sereno, assentiu levemente. Ele sabia que o que estava por vir não era um desafio para ele, mas sim uma oportunidade de mostrar a todos do que era capaz. Izuku, tranquilo, claro, Izumi. Vamos apenas fazer o nosso melhor. Nesse momento, Aizawa, o professor de Omeron e herói profissional conhecido como Eraserhead, apareceu diante dos alunos. Ele tinha uma expressão cansada, mas seus olhos transmitiam uma intensidade que fez todos ficarem em silêncio imediatamente. Aizawa, sem rodeios, hoje, vamos testar suas habilidades de uma forma prática. Este é o teste de aptidão física da UA, mas com um pequeno toque meu. Pausa. Observando os alunos, vocês serão avaliados em várias áreas, como força, velocidade, resistência e, claro, o controle sobre suas individualidades. Os alunos começaram a murmurar novamente, muitos deles preocupados com o que viria a seguir. A ideia de serem avaliados tão cedo no curso os deixava ansiosos. Aizawa, continuando, com um tom ameaçador, e há mais uma coisa. O aluno que obtiver o pior desempenho neste teste será expulso da UA imediatamente. Essa declaração caiu como uma bomba no grupo. Os murmúrios se intensificaram, e muitos dos alunos começaram a suar frio. A ideia de serem expulsos logo no primeiro dia era aterrorizante. Mas, Izuku e Izumi permaneceram impassíveis. Izuku, pensando, isso vai ser interessante. Vamos ver do que todos são capazes. Aizawa, percebendo a reação de choque dos alunos, suspirou e gesticulou para que o primeiro teste começasse. Aizawa, vamos começar com o teste de arremesso de bola. Midoriya, você vai primeiro. Izuku deu um passo à frente, caminhando em direção à linha de arremesso. Enquanto caminhava, os olhos de todos os outros alunos estavam fixos nele. Eles já haviam ouvido rumores sobre seu poder e habilidades, mas ainda não tinham visto nada concreto. Izumi observava de perto,
sabendo exatamente o que ele era capaz de fazer. Aizawa, entregando a bola a Izuku, sem restrições. Use o máximo de poder que puder. Izuku pegou a bola e a segurou na mão por um momento, sentindo seu peso. Ele então respirou fundo e concentrou-se, sentindo o chakra fluir através de seu corpo. Ele não precisava de muito esforço para impressionar, mas decidiu mostrar uma fração de seu verdadeiro poder. Com um movimento rápido e fluido, Izuku arremessou a bola com uma força que parecia sobre-humana. A bola rasgou o ar, movendo-se tão rápido que desapareceu da vista em questão de segundos. Todos os alunos observaram, incrédulos, enquanto a bola voava para longe, atravessando o campo e continuando seu caminho até desaparecer no horizonte. Aizawa, que estava acompanhando o teste com seu dispositivo de medição, olhou para a tela e anunciou o resultado. Aizawa, surpreso, mas mantendo a compostura, 15.000 metros. Muito bem, Midoriya. Os outros alunos ficaram boquiabertos. 15.000 metros era uma distância absurda, além da compreensão da maioria deles. Para muitos, era a primeira vez que viam uma demonstração tão clara da força de Izuku. Mesmo Bakugou, que normalmente era arrogante e confiante, ficou em silêncio, digerindo o que acabara de testemunhar. Izumi, sorrindo levemente, orgulhosa, eu sabia que ele faria algo incrível. Izuku voltou para o lado de Izumi, que lhe lançou um olhar de aprovação. Ela sabia que ele poderia ter feito ainda mais, mas respeitava o fato de que ele não queria se destacar demais logo no início. Os testes continuaram com os outros alunos, mas o feito de Izuku já havia estabelecido um padrão elevado. Cada vez que um aluno arremessava a bola, olhava nervosamente para o resultado de Izuku, tentando se comparar. No entanto, ninguém chegou perto de igualar a marca. Quando todos terminaram, Aizawa reuniu os alunos e deu um breve feedback sobre o desempenho deles. Mas, o nome que mais se destacava era o de Izuku Midoriya. Aizawa, calmo e objetivo, vocês foram bem, mas ainda é muito o que melhorar. Lembre-se, este é apenas o começo. O caminho para se tornarem heróis é alongado. Midoriya, você mostrou um controle impressionante sobre sua força. Continue assim. Após a conclusão dos testes, todos os alunos estavam reunidos, ofegantes e tensos. O teste havia sido desafiador, e a ameaça de expulsão pairava sobre suas cabeças. Mineta, visivelmente abalado por ter ficado em último lugar, estava praticamente em pânico. Mineta, desesperado, com lágrimas nos olhos, não. Eu não posso ser expulso no primeiro dia. Eu tenho tanto a aprender ainda. A sala estava em silêncio, todos esperando ansiosamente pelo veredicto de Aizawa. O professor, com seu olhar sempre cansado, deixou o suspense pairar no ar por alguns momentos antes de finalmente se pronunciar. Aizawa, calmo, quase indiferente, eu estava mentindo sobre expulsar quem ficasse em último. Um suspiro coletivo de alívio escapou dos lábios dos alunos. O pânico nos olhos de Mineta começou a desaparecer, substituído por um misto de alívio e vergonha. No entanto, a sensação de alívio foi rapidamente interrompida por Momo Yaoyorozu, que ergueu a mão, tomando a palavra de forma educada. Momo, confiante, na verdade, estava bem claro que ele não iria expulsar ninguém. Era apenas uma estratégia para garantir que todos dessem o seu máximo. A pressão psicológica faz parte do treinamento. Alguns alunos assentiram, concordando com Momo. Fazia sentido, era típico em escolas de prestígio como a UA aplicar esse tipo de pressão para preparar os alunos para o rigor do mundo dos heróis. No entanto, Izuku, que até então havia permanecido calado, decidiu falar, chamando a atenção de todos. Izuku, calmo, mas com um tom sério. Na verdade, Momo, você está errada. No passado, Aizawa Sensei expulsou toda a turma logo no primeiro dia porque ele não viu potencial suficiente neles. O que Izuku disse fez a sala mergulhar em um silêncio absoluto. O choque era palpável no ar. Os olhos de todos estavam arregalados, fixos em Izuku, que falara com uma certeza e conhecimento que nenhum deles possuía. Momo, normalmente tão confiante em suas afirmações, ficou sem palavras, processando o que havia acabado de ouvir. Kirishima, surpreso, quebrando o silêncio, espera, o quê? Ele realmente fez isso? Izuku, assentindo, sim,